VGIR11 ou VGHF11. Qual desses dois fundos imobiliários de papel é o melhor? Qual que rende mais? E no vídeo de hoje, além de te mostrar uma análise completa aí desses dois fundos imobiliários, eu vou te mostrar aí quanto que você tem que investir em cada um desses FIIs para ganhar aí R$1.000 de renda passiva todos os meses pingando aí na sua corretora de valores. Então bora pro vídeo. Olá, meu nome é Neto Pereira e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Dinheiro no Bolso. Este é o canal que é projetado para você, investidor que tem foco na sua independência financeira. E hoje a gente vai falar de dois fundos imobiliários gigantes de papel e eu já começo aqui com o VGIR11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação está em R$ 9,76. Seu dividend yield nos últimos 12 meses de 15,21%, um dividend yield bem elevado. Lembrando que os FIIs de papel, como eles investem em dívidas, eles têm um dividend yield maior do que os fundos imobiliários de tijolos que investem em prédios físicos. O P sobre VP está quase ali no seu preço justo, está em 1,01, ou seja, você vai pagar aqui 1% a mais para comprar uma cota do VGIR11 hoje. Liquidez média diária excelente, né, de 4,6 milhões de reais, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,50%. A gente consegue ver aqui toda a valorização da cota do VGIR11, vendo aqui 5 anos de cotação. A gente percebe aqui que em 2020 ele caiu ali junto com a bolsa inteira, mas a partir daí ele deu uma boa decolada aqui na sua cotação. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás no VGIR11, hoje você teria R$ 1.654,24. Ele é um fundo de papel que ele tem como objetivo investir aí quase 100% em certificados de recebíveis imobiliários. Ele tem aí uma taxa de gestão de 0,80% sobre o patrimônio líquido do fundo e ele também tem uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Eu não sou muito fã de taxa de performance de fundo imobiliário. Além disso, o fundo imobiliário também cobra aí uma taxa de administração de 0,20% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. E o último resultado aí do mês de setembro de 2023 teve aí um valor de 11.694.000 e ele acabou distribuindo aí 12.386.000, ou seja, ele distribuiu aí mais do que ele captou. E o seu último rendimento foi de 12 centavos por cota. E ele é um fundo imobiliário que ele tem uma boa carteira aqui de CRIs, sendo que 99,7% do patrimônio estão alocados nestes CRIs e somente 0,3% está em caixa. E os indexadores, 98,5% está indexado aí ao CDI e 1,5% está indexado ao IPCA, ou seja, é um fundo imobiliário que está extremamente ligado à taxa Selic, porque o CDI ele tem uma rentabilidade muito próxima da Selic. Se a taxa Selic sobe, o CDI sobe junto. Se a taxa Selic desce, o CDI escorrega junto. Agora a taxa Selic está em 12,75% e a previsão é que ela desça ainda mais, né? 2024, por exemplo, a previsão é que ela termine em 9% aí a sua rentabilidade. Mesmo assim, este FII, que é extremamente aí ligado à Selic, ainda vai entregar uma boa rentabilidade aí para você. E a alocação aqui por segmento da carteira de CRIs é 93,2% pertencem aí ao setor residencial. Ou seja, esse fundo imobiliário, ele geralmente empresta dinheiro aí para construtoras, para elas construírem as suas edificações, né, e depois recebe juros com isso. E analisando aqui a rentabilidade do VGIR11 em relação ao IFIX, a gente vê que ele vem ganhando aqui do IFIX com folga. Seu dividend yield atual é de 15,21%, porém o dividend yield médio, nos últimos 5 anos foi de 10,38%. E a gente percebe aqui que os dividendos eles foram aumentando justamente aqui quando a taxa Selic ela começou a ser elevada, o que mostra aí uma
relação muito direta aí com a taxa Selic. Já o VGHF11, no dia que eu tô gravando esse vídeo, o preço aí da sua cotação tá em R$ 9,47, ou seja, ele também é um FII base 10, assim como o VGIR11. Seu dividend yield está em 13,34%. Seu P sobre VP está em 1,02, ou seja, ele está 1% mais caro do que o VGIR11, né, e 2% acima aí do seu preço justo. Liquidez média diária aí excelente, de 13,3 milhões de reais, e ele teve uma valorização aí nos últimos 12 meses de 14,03%. E a gente consegue ver aqui a cotação do VGHF11, e em 5 anos a gente vê que esse fundo imobiliário ele só se valorizou aqui ao longo do tempo. Se você tivesse investido R$1.000 há 5 anos atrás neste fundo imobiliário, hoje você teria R$ 1.396,17. Já o objetivo aqui desse fundo imobiliário é diferente aí do VGIR11. O VGIR11 ele só investe em CRIs. Este fundo imobiliário ele investe em ações imobiliárias, ele investe em debêntures, participações aí no SPE, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, entre outros ativos. Ele tem aí uma taxa de administração e gestão de 0,90% sobre o patrimônio líquido do fundo, e ele tem aí uma taxa de performance de 20% sobre o que exceder o IPCA. E ele também tem uma boa carteira de CRIs bem diversificada. E ele teve um resultado aí de R$ 9.216.000, e ele teve uma distribuição total de R$ 9.418.000. E o seu último rendimento foi de 10 centavos por cota. E analisando aqui a alocação de ativos desse fundo imobiliário, 68% é investido em CRIs, 3,5% em FIDCs, 19,7% em fundos imobiliários, 2,5% em ações e 6,1% em SPE. E esses CRIs eles são indexados aí 37,2% ao CDI, e também ele tem 3 variações aí do IPCA. Porém, analisando aqui a rentabilidade do VGHF11 em relação ao IFIX, ele está perdendo aqui para o IFIX ao longo do tempo. O seu dividend yield atual é de 13,34%, porém o seu dividend yield médio nos últimos 5 anos é de 16,43%. E a gente vê aqui também que esse fundo imobiliário ele distribui aqui dividendos constantes aqui aos seus cotistas, e a gente vê também essa oscilação aqui no pagamento de dividendos, o que é normal aí quando a gente fala em FIIs de papel, que eles têm aí uma oscilação maior do que FIIs de tijolos, por exemplo. E você, qual dos dois FIIs prefere? O VGIR11 ou o VGHF11? Mas eu tenho certeza que você vai preferir esse canal para se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de valor aqui para você. Então não perde tempo. Então vamos lá, como que eu faço aí para ganhar R$1.000 por mês do VGIR11? O primeiro passo é a gente achar o dividendo por cota. Então a fórmula é a seguinte: a gente vai pegar aqui o preço do VGIR11 vezes o seu dividend yield. Isso vai dar um dividendo por cota de R$ 1,48 pagos nos últimos 12 meses. E fazendo essa divisão aí por 12, dá uma média de 12 centavos por mês. O segundo passo é a gente achar aí a quantidade de cotas que a gente precisa ter para ganhar R$1.000 por mês. Então, quantidade de cotas igual a renda mensal desejada dividido pelo DPC. Isso vai dar um total de 8.083 cotas deste FII para receber essa grana. O terceiro passo é descobrir o patrimônio investido para eu ganhar essa grana. Patrimônio investido igual a quantidade de cotas vezes o preço da cota. Isso vai dar um patrimônio investido de R$ 78.895 investidos no VGIR11 para você ganhar R$1.000 em dividendos mensais. Agora, como é que eu faço aí para ganhar R$1.000 por mês do VGHF11? Bom, primeiro a gente vai achar o DPC, que é o dividendo por cota. A gente vai multiplicar aqui o preço vezes o dividend yield. Isso vai dar aí um DPC, ou seja, dividendo por cota de R$ 1,26 pagos nos últimos 12 meses, né, uma média aí de 10 centavos por mês. O segundo passo é achar a quantidade de cotas que eu preciso ter para receber esse dinheiro.
Então, quantidade de cotas igual a renda mensal desejada dividido pelo DPC. Isso vai dar aí um total de 9.498 cotas do VGHF11 para ganhar R$1.000 por mês. E qual que é o patrimônio investido nesse fundo imobiliário para receber essa grana? Patrimônio investido igual a quantidade de cotas vezes o preço da cota. Isso vai dar um valor de R$ 89.955 para você ganhar R$1.000 aí por mês em dividendos do VGHF11. E eu fiz aqui outra planilha para ver quem ganha aí nesse ranking. Então, em questão de cotação, né, ser mais acessível ou não, né, o VGIR11 ele perde, né? O VGHF11 ele está mais acessível, então ele ganha. Em questão aqui do P sobre VP, né, o VGIR11 ele está mais barato, então ele ganha aqui do VGHF11. Dividend Yield, VGIR11 ele também ganha do VGHF11. Valor patrimonial, né, o VGIR11 tem 994 milhões e o VGHF11 876 milhões. Então o VGIR11 ele ganha. Liquidez média diária, o VGIR11 tem 4,6 milhões de liquidez e o VGHF11 3,3 milhões. Então o VGIR11 ganha. Taxa de administração e gestão. O VGI ele tem uma taxa aí de 1% ao ano e o VGHF11 0,9% ao ano. Então o VGHF11 ele ganha. Taxa de performance, os dois cobram 20% aí de taxa de performance, então os dois perdem. Ganha do IFIX, o VGIR11 ele ganha do IFIX. Já o VGHF11 ele não ganha do IFIX. Então vamos contar aqui, o VGIR11 ele ganha 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E o VGHF11 ele ganha 1, 2 vezes. Então hoje o VGIR11 ele ganha aí do VGHF11. Lembrando que os dois são ótimos fundos imobiliários e são uma boa opção aí de diversificação aí para você. E você já investe aí no VGIR11? Já investe no VGHF11? Qual que é a sua opção aí de investimento entre os dois? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal Dinheiro no Bolso, ativar as notificações para não ficar de fora aqui de nenhum conteúdo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E o MXRF11 tá caro, então eu vou deixar esse vídeo com outras 3 opções aí de fundos imobiliários para você substituir aí enquanto o MX tá caro. Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.